Olá, meu nome é Cinti e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar para vocês os livros que eu li no mês de maio e no mês de junho. Foram poucas coisas, mas o real motivo de eu estar juntando as leituras de maio e junho é porque eu realmente não tive tempo de fazer em maio esse vídeo dos livros lidos. Eu fiquei ausente um tempo, então acabou sendo útil. Eu juntei maio e junho, não teve muita coisa, então esse vídeo também vai ficar bem rapidinho. Os livros que já tiverem resenha eu vou avisar vocês, os que não tiverem, mas eu pretendo fazer, eu também vou já avisar. Se você não for inscrito, aproveita então para se inscrever, que é assim, quando sair resenha, sempre que tiver um vídeo novo, você já vai receber uma notificação, se você clicar no sininho aqui do lado. E aproveita também para curtir este vídeo agora, senão você esquece e depois eu fico sem a sua curtida, tá bom? Mas vamos lá. Vou começar mostrando os livros de maio. E o primeiro dele foi Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse livro foi realmente arrebatador. Ele deu o start, junto com Vozes de Chernobyl, que eu já tinha começado a ler também no mês de maio. Ele deu um start para uma fase meio delicada. Ele deixou meu mês mais denso, pesado. É uma leitura difícil, não no sentido da escrita da autora, não no sentido da história, nada disso. É difícil emocionalmente encarar algumas coisas aqui apresentadas pela autora nessa história. Eu vou fazer resenha dele, ainda não tem. Apesar de já ter 1.500.000 resenhas no YouTube sobre esse livro, eu vou deixar as minhas opiniões também. Então em breve vai sair vídeo, aguardem. Mas é uma história, conta a história de uma mulher que acabou se divorciando do marido. O marido resolveu deixá-la, ela com duas crianças ainda pequenas, e a gente vai então acompanhar as dificuldades que ela teve em aceitar, superar e seguir em frente nessa separação, nesse divórcio. É um livro parece uma história bem simples, bem sem graça, mas o talento da Helena Ferrante em contar essa história é que deixa o livro muito especial. Ela fala questões aqui que normalmente a gente não encontra em livros mais tradicionais. Ela consegue expor todo o sentimento de sofrimento que ela viveu, a personagem viveu, e ela consegue falar coisas aqui que muitos autores, por falta de coragem ou por não querer entrar em partes mais delicadas da história, a Helena tem coragem e fala. Então ela é bem crua. Ela expõe o sentimento de uma mãe que está tendo que enfrentar a depressão, a aceitação do divórcio e ao mesmo tempo criar duas crianças, que está sendo muito pesado para ela. É bem interessante a leitura, então aguarde quando sair resenha, a gente conversa mais sobre esse livro. Mas ele já foi assim um comecinho bem denso para mim. Eu tive que parar alguns momentos assim, respirar. É difícil a gente às vezes encarar a realidade, e a Helena faz isso, ela expõe a gente a uma realidade que às vezes a gente nem percebeu, que às vezes as pessoas nem sequer notam que estão diante. Então, bom, é especial. Se você já leu, você sabe o que eu tô falando, né? O segundo, esse sim, foi o fator chave pra me deixar bem mal da cabeça, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro começa de uma forma esse tem resenha aqui no canal, então eu não vou contar pra vocês muito sobre a história, só vou falar o que aconteceu comigo. Ele começa de uma forma bem leve, se até metade do livro fica pensando, esse livro é um livro bem simplesinho, não tem nada demais. Da metade em diante a coisa começa a ficar mais complicada e a gente começa a encarar essa ficção que na verdade foi muito baseada na história da própria autora. Então ela sofria de depressão, chegou a ser internada algumas vezes em hospitais psiquiátricos, e a gente acompanha um pouquinho dessa história bem dolorida, principalmente para quem tem depressão ou está vivendo uma fase difícil da vida. Enfim, é bem tenso. Tem a resenha, eu vou deixar todas as resenhas aqui nos cards e no box de descrição. Se você tiver interesse, assista, mas prepare-se que é pesado. Ainda no mês de maio eu li Razões para Continuar Vivo, do Matt Haig. Esse livro não é autoajuda, tá? Apesar do título parecer autoajuda. E tem um subtítulo aqui, Histórias de um Homem que Enfrentou a Depressão
e reaprendeu a viver. E aqui nesse livro o autor vai compartilhar com a gente a história a partir do momento que ele descobriu que ele tinha depressão, coisas que aconteceram com ele, os pensamentos que ele tinha, tentativas que ele fez para melhorar. É mais uma biografia mesmo. E ele compartilha como foi que ele encarou a depressão e os tratamentos e como foi que ele levou a vida dele a partir de então. Ele já teve a depressão já na fase adulta e isso é bem bacana. É um livro que é legal você ler, presentear. Quem está vivendo um momento de depressão assim, vai ajudar, sabe? É um incentivo. E não é, como eu falei, não é um livro de autoajuda. Então, não é uma leitura bestinha, ele não vai ficar falando o óbvio, que normalmente a gente costuma ler em livros de autoajuda. Ele realmente tem algo a acrescentar aí. Eu não fiz resenha sobre ele, acho que eu também não vou fazer, vai ficar só por isso mesmo. Bom, se alguém tiver interesse em ver a resenha dele, deixa aqui embaixo nos comentários, eu posso pensar em como criar uma resenha para ele. Mas tá aqui, foi o último livro que eu li no mês de maio, deu uma aliviada depois de ler A Redoma de Vidro. Lembrando que a gente já tinha começado a leitura de Vozes de Chernobyl, que é bem difícil, um livro bem triste, e ler Dias de Abandono e A Redoma de Vidro foi, assim, dilacerador pra mim. Mas aí, no mês de junho, eu já comecei a ler umas coisas mais lights, pra ver se eu desanuviava dessa coisa, essa aura pesada. E o primeiro livro que eu li no mês de junho foi A Irmã, de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. Esse livro é um chiquilite, é o 4º livro da série da Beck Bloom, começando por Delírios de Consumo, de Beck Bloom. E foi uma leitura assim, bom, chiquilite, não tem muito o que falar, né? É uma leitura mais leve, só pra distrair. Foi divertido conhecer essa história. Eu não sabia que a Beck Bloom tinha uma irmã, aliás, nem ela sabia, tá? No começo do livro você vai perceber que é uma coisa, uma novidade pra ela também, saber que tem uma irmã. Por isso que não foi mencionado nos outros livros, nos 3 anteriores dessa série, e é muito divertido. A gente percebe que ela tenta mudar, ela quer mudar, mas ela não consegue. Aí sim, já com a cabeça um pouco mais tranquila, eu concluí a leitura, que era para ter sido concluída no mês de maio, mas eu consegui concluir em junho, que é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Ainda não tem resenha no canal desse livro, mas eu vou fazer, então aguarde que em breve sairá uma resenha. Bom, só para não deixar vazio, apesar de praticamente o mundo inteiro já conhecer este livro, porque a autora ganhou o Nobel de Literatura em 2015, ela conta aqui a história, um compilado de relatos de pessoas que viveram de uma forma ou de outra a experiência em relação à explosão que houve numa das unidades da... não sei se chama unidade agora, fugiu a palavra, mas numa das estações da usina nuclear de Chernobyl. Chernobyl ou Chernobyl, dá na mesma. Mas uma das estações houve a explosão em 1986 e o resultado dessa explosão foi catastrófico. E até hoje tem os seus resquícios por aí, enfim. Vale a pena ler, mas eu vou fazer resenha em breve. Se você quiser esperar, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente. O terceiro livro, então, que eu li no mês de junho foi A Fresta da Insignificância, do Milan Kundera. Eu não gostei desse livro, não gostei muito, mas eu acho que eu não estava no momento para lê-lo. Então eu pretendo deixar ele na minha estante por um tempo e reler no futuro, porque eu percebi que há mensagens aqui muito perspicazes, elaboradas pelo autor, mas eu não consegui captá-las. Eu senti que realmente não estava no momento, e então eu vou dar mais uma chance pro livro mais pra frente. E aqui ele conta a história de alguns amigos e começa contando a história de acaba de descobrir que pode estar com um câncer numa fase avançada. Ele pode estar, então a gente começa acompanhando este personagem numa consulta médica. E ao sair dessa consulta, ele encontra um dos amigos, outros personagens do livro, e eles acabam tendo uma conversa e ele acaba contando em relação a essa doença.
Enfim, eles acabam tendo algumas conversas realmente insignificantes, mas que até são curiosas e interessantes de acompanhar. Mas, como eu falei, eu não estava num momento muito bom, então no futuro eu quero reler este livro. Consegui encerrar finalmente, esse livro já estava na minha estante há mais de um ano, a leitura do Sob 1 Milhão de Estrelas, da Cris Mello. Este agora é o penúltimo livro, né, publicado pela autora, ela está lançando um novo livro agora. E esse, diferente dos outros livros da autora, eu não gostei. Dei 2 estrelas para ele no Scooby. Realmente eu achei muito fraco o livro, a história. Não consegui me envolver com os personagens, com a história. Não houve simpatia, empatia, não me cativou nada da história. Mas assim, a escrita da Cris ainda é muito boa. Eu anotei aqui até umas reflexões. Eu gosto muito quando ela para e deixa o personagem refletir sobre um assunto, que ela solta reflexões assim que são bem verdadeiras e que me agradam muito. Então essa parte dos livros dela, pra mim, são as mais incríveis. Porém, este tem poucas dessas partes, então, e a história, como eu falei, não cativou muito, não. Nesse livro a gente conhece a história da Alma, que é uma médica que, por motivos de herança, acaba tendo de visitar a cidade onde sua avó vivia. A avó essa que ela nunca conheceu, mas como ela herdou a residência da avó, ela acaba precisando ir até lá, dar uma olhada na residência, decidir o que vai fazer com os objetos, enfim. Então, e lá nessa cidade ela conhece o Cadu, que tem um bar na cidade, ele é meio recluso, ele também é um morador recente da cidade, tá lá há alguns anos apenas, e eles acabam tendo uma história de amor, mas, como eu falei, não me cativou muito, não, então nem pretendo fazer resenha deste livro. Por último, eu li a HQ The Walking Dead, Os Mais Íntimos Desejos, esse é o volume 4, desse relançamento da Panini, dessa HQ do The Walking Dead. E, bom, é uma HQ, né? Mais pra frente talvez eu fale, quando eu ler mais volumes dessa HQ, talvez eu faça um vídeo falando. Mas a história de The Walking Dead todo mundo conhece, né? Se não conhece por ter contato especificamente com a história, já ouviu falar que é uma série, ficou mais famosa por causa da série de TV, de zumbis, né? Mas pra frente, quem sabe eu faço um vídeo quando eu ler mais volumes, né? Até agora, o que eu posso dizer até agora, se você assistiu a série, que tá bem fiel à série. Quer dizer, a série está bem fiel às HQs, né? Muda um fato ou outro, mas até aqui nada muito grande, nada muito relevante. E tá bem interessante, eu não vejo a hora que chegue o próximo volume, pra eu continuar lendo. Então tá aqui, é isso apenas, eu li realmente pouco esses 2 meses. Foram 8 livros, espero que eu consiga retomar o meu ritmo de leitura melhor no mês de julho. Tenho bastante coisa para ler aqui. Eu vou fazer a tag dos 50% ou... Eu não decidi ainda se eu vou fazer a tag dos 50% ou se eu vou fazer um resumo das leituras realmente feitas até metade do ano. Então, em breve aguardem que eu vou falar um pouquinho mais sobre as leituras que eu fiz até agora e o que eu pretendo ler até o final do ano, que vai ser um resumo de outros vídeos que já teve aqui no canal, como maratonas, desafio da biblioteca, etc. Tá certo? Espero ver vocês aqui no próximo vídeo no canal Biblioteca de Gaia.